vocês. Aqui, como o Daniel estava contando, né? O assunto que nós trouxemos hoje é um tema sensacional, né, e assustador ao mesmo tempo. Um mundo sob ataque, né? Algumas pesquisas aí realizadas em 2021 nos mostram que os surtos de ataques de DDoS aumentaram cerca de 31% somente no primeiro trimestre do ano. Então, se esse ritmo aí continuar, os ataques devem ultrapassar o limite de 10 milhões em relação ao ano passado. É um aumento bem assustador. A gente sabe que os efeitos, né, de um ataque de DDoS são devastadores. Na maioria das vezes, resultam no rompimento de serviços que são essenciais, e a empresa afetada ainda é literalmente extorquida, né, para que possam voltar às suas atividades normalmente. Mesmo assim, quando consegue recuperar, fica aí um prejuízo gigantesco, né? Então, eu acredito que esse tema é muito importante para todos nós, entender melhor esse cenário. Claro, né, as soluções da NS Fox para aumentar a nossa segurança aqui do nosso ambiente, né? Então tá bom demais aqui o conteúdo hoje. Vamos aproveitar, né? Durante todo o evento, vocês poderão e devem interagir com os nossos palestrantes. E falando em palestrantes, eu gostaria de apresentar a vocês quem estará aqui conosco hoje, né? Então, eu sou a Ingrid Alves, do time de marketing da Danresa. Temos aqui também o Daniel Porta, vice-presidente de operações em Cybersecurity e Network. Bom dia, Daniel. Temos aqui também o Renato Porta, o nosso vice-presidente de vendas. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Vamos com tudo. Bora lá. O Thiago Sápia, o nosso Channel Account Manager Latam da NS Focus. Bom dia, Thiago. Tá chegando ainda, viu, Ingrid? O Thiago tá chegando, sem problema. E o Michel, né, Michel? Michel Araújo, o Country Manager Brasil aí da NS Fox, e que fará boa parte das explicações aqui para a gente, né, Michel? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ingrid. Muito obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Nós que agradecemos, estamos bem animados. Bom, antes de iniciarmos aqui com o nosso tema principal, eu vou falar rapidamente sobre a Danresa, que muitos de vocês já nos conhecem. A Danresa é uma consultoria em cybersecurity que já está há 23 anos no mercado. E nós temos três principais pilares, que é a segurança da informação, infraestrutura de redes e comunicação de TI. Temos um nome muito forte no mercado, com presença em grandes empresas de multissegmentos. E hoje somos mais de 400 colaboradores diretos e indiretos, atuando em todo o território nacional e também com presença e atuação Latam. A Danresa é uma MSSP que fornece serviços gerenciados de segurança, com esteira de instalação de equipamento de segurança em massa, suporte, monitoramento e SNOC 7x24x365. Atuamos em clientes nos segmentos de Service Providers e Enterprise. E os nossos projetos em Cybersecurity são de alta complexidade, com excelentes cases conquistados aí ao longo dessa nossa trajetória, o que torna a Danresa uma grande integradora de soluções em segurança da informação. Nós oferecemos seguranças para endpoints, segurança de e-mail, redes, segurança para aplicativos web, segurança para aplicativos mobile e segurança mobile, fonte de relatórios e gestão centralizada, scan de vulnerabilidade, segurança para a nuvem pública, segurança de senhas, segurança de acessos à rede locais e a segurança para acesso remoto, que é o que está muito em alta aí nos dias atuais. Ou seja, a Danresa está presente em toda a malha de segurança e camadas de infraestrutura de TI para a sua empresa. A Danresa é certificada NS Focus Gold, que é uma das mais altas qualificações da NS Focus, e também somos certificados NCAA,
que é uma importante qualificação técnica relacionada, inclusive, aos produtos contra ataques de DDoS. Então, não é à toa que temos muito orgulho do nosso time de analistas, que são todos engenheiros e arquitetos NS Focus. E olha só que legal, para melhorar ainda mais o nosso evento aqui de hoje, quem ficar até o final vai participar do sorteio de um kit vinho exclusivo aí da NS Fox, para você descontrair um pouco, né? Afinal, as soluções da NS Fox permitem que você relaxe um pouco aí enquanto a sua infraestrutura de TI fica segura, né, Michel? Isso. Eu nem sabia, hein, Michel? Chutei certo aqui. Eu falei, o Michel sorteando alguma coisa deve ser um bom vinho, né? E sempre é um excelente vinho. Você vê que a Ingrid escondeu a marca do vinho, né? Porque é surpresa. É surpresa. Claro. Mas faz parte do kit, a surpresa. Certamente será uma boa surpresa, viu? Vindo do Michel. Sem dúvida. Então, bora lá, gente. Bora ficar até o final aí para participar, tá? A gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui na tela. Então, conto com a participação aí de todos. Bom, pessoal, é isso aí. Já vamos começar com o nosso tema principal. Eu quero reforçar aqui que durante todo o evento, vocês poderão e devem interagir com os nossos palestrantes através do botão Q&A ou QIA, que está localizado aí na parte inferior da sua tela, dentro do menu do Zoom. Então, vamos aproveitar esse momento para absorver esse conteúdo incrível que preparamos aqui para vocês hoje. Deixem os comentários, deixem as suas dúvidas, tirem, né, as suas dúvidas, façam perguntas. A nossa equipe vai responder durante todo o evento. O que a gente não conseguir responder agora, a gente manda por e-mail depois. Tá ok? Então, vou passar a palavra agora para o Michel Araújo, aí da NS Fox, que vai iniciar aí com o nosso tema principal. Michel? Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigado, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela. E vamos lá. Bem, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Como a Ingrid colocou, é um prazer estar aqui conversando com todo mundo. E a ideia é que a gente tenha, de fato, uma conversa, tá? Então, toda questão, toda dúvida é muito bem-vinda durante a apresentação. E aí, Ingrid, vou pedir um favor para você, para ficar de olho no Q&A aqui, tá? Ou então na mãozinha, né, de quem quiser perguntar alguma coisa. Aí você pode me interromper, tá? Para que a gente possa responder e interagir bastante com todo mundo, tá? A ideia é sempre que a gente tenha essa interatividade para, de fato, dirimir qualquer dúvida e trazer a informação mais próxima da realidade de vocês, tá legal? Bem, pessoal, vamos lá. O tema, como colocado pelo Daniel, por todo mundo, é o mundo sob ataque. E por que o mundo sob ataque? Bem, a NS Focus, ela é uma das líderes no mercado de mitigação de ataques DDoS. Nós estamos presentes, né, no mundo inteiro, são mais ou menos uns 10 mil clientes. E somos muito presentes de Ásia Pacífico até os Estados Unidos, de Microsoft, os clientes são, enfim, usuários massivos da nossa solução. Então, por estarmos presentes, né, e mitigando e trabalhando esses ataques, né, enfim, a segurança dos ambientes no mundo inteiro, de forma contextual, nós temos uma ideia boa, né, sobre como esses ataques estão surgindo, a frequência e como isso evolui ao longo do tempo. E o que nós notamos, como colocado pela Ingrid e pelo Daniel, é que, de fato, tem havido um crescimento grande dos ataques DDoS, especialmente no tempo de pandemia. E aí existe até vamos lá, existem várias motivações para que esses ataques ocorram, mas uma das principais que mais ocorre nos últimos tempos é o que chamamos de ransom DDoS. Ransomware, acho que todos nós somos familiares com o conceito, né? Quando alguém sequestra os nossos dados, né, através da injeção de um código malicioso, né, no servidor, numa aplicação, e exige-se um resgate. A mesma coisa está ocorrendo agora com ataques DDoS. Alguém vai, promove um ataque DDoS, tira um ambiente, né, do ar, e aquilo, claro, é custoso para quem depende daquilo como seu negócio, e exige-se resgate. Então, isso aconteceu no Brasil, quadrilhas foram presas, tudo, mas independente até da prisão que ocorreu há uns 6 meses atrás, isso aumentou e cresceu, muito porque é difícil demais
conseguir rastrear, né, a origem desses ataques, porque são botnets controladas muitas vezes de fora do país, ou mesmo quando alguém de dentro do país controla, ele aciona command control servers de fora, né, do país, então é uma coisa difícil. Então, a pergunta é, nós estamos sob ataque? Sim, nós estamos sob ataque. Isso tem sido verificado no mundo inteiro, tá? Como a gente está verificando, como a gente pode ver, inclusive, o tempo todo nas notícias, tá? Essas aqui são organizações, né, americanas, e também tem muita notícia de organizações brasileiras constatando, né, esse aumento dos ataques. Como a gente pode verificar aqui, mais fortes do que nunca, né, eles são usados para extorsão, exatamente o que nós havíamos comentado anteriormente. E além disso, né, como eu disse, ransomware e DDoS, eles andam sempre juntos, né? O ransomware é alguém extorquindo dinheiro da nossa organização, tá? Tirando alguém do ar e usando esse ataque para ganho financeiro. Além dessas motivações de ransomware, também existem motivações ideológicas. Por exemplo, as agências de saúde dos Estados Unidos foram atacadas, né, massivamente nos Estados Unidos no ano passado, porque muita gente não concordava com políticas de isolamento social e por aí vai. E eles fizeram essas campanhas lá. Então, por motivações ideológicas, gente atacava as agências de saúde, né? Além disso, como a gente pode ver, um recrudescimento da polarização, não somente no âmbito, né, dentro dos estados, dentro das nações, mas entre as próprias nações. Então, muita guerra entre os países. Essa guerra, ela tem um front que é reconhecido, inclusive, agora, né, pelo governo americano, como guerra de verdade, warfare, que é a guerra cibernética entre as nações. E tem vários episódios, tá? Um dos ataques de negação de serviço mais famosos, por exemplo, foi quando os Estados Unidos eles pararam, né, ou melhor, sabotaram uma usina de enriquecimento de urânio no Irã, a usina de Natanz. Depois vocês buscam, chama stuxnet.com, esse ataque. É muito interessante. E isso continua massivamente. Então, a gente ajuda também os governos na contenção desses ataques. Enfim, tudo tem sido agora motivo para ataque. Até a gente que quer impedir uma startup de começar a funcionar, por exemplo, porque não concorda que entregadores tenham que estar nas ruas, né? E esses ataques são potencializados por quê? Porque mais do que nunca, né, e esse número só tende a crescer, o volume de dispositivos conectados à rede é muito maior. E não existe uma legislação ainda, né, em nenhum país que determine como dispositivos de consumer, por exemplo, uma câmera IP, um tênis conectado, né, com 5G, isso está acontecendo, sensores agrícolas, não existe uma legislação que determine como esses elementos devam ser protegidos, né, contra a injeção de código malicioso, contra o fato de que esses dispositivos podem se tornar parte de uma botnet. Então, isso tem causado, né, a consequência disso tem sido uma explosão de dispositivos no mundo que são utilizados para fazer botnets. A maior botnet do mundo, a mais ativa, inclusive, chama-se Mirai. Tá? A botnet Mirai foi a que derrubou o DIN DNS, não sei se vocês lembram, que derrubou Spotify, Netflix, um monte de gente que dependia do serviço deles. E essa botnet é formada de câmeras IP. E quem controla a segurança dentro de uma câmera IP doméstica que alguém vende para colocar, por exemplo, no quintal para verificar o que o cachorro está fazendo? Não tem o que fazer. Então, esse cenário é um mundo, né, que agora a gente vai ter que lidar. Aqui é uma estatística interessante, né, que a Ingrid falou, 31% já, isso aqui são estatísticas, né, até independente da própria NS Focus, tá? Eu gosto de trazer as informações de mercado para que a gente constate que esse cenário que nós vivemos atualmente, e por que nós devemos nos preocupar, porque é algo independente de fabricante, independente da NS Focus. Não é somente nós, a NS Focus e a Danesa, que detectamos esse cenário que a gente está vivendo agora, tá? E aqui uma estatística nossa, né, de fato, né, no primeiro trimestre de 2021, nós tivemos um aumento significativo, né, comparado aos quartos anteriores do ano passado, de quase 30% de abertura de chamados, né, para que a gente pudesse ajudar os nossos clientes e parceiros a mitigar esses ataques. Então, aquilo que nós verificamos, né, de estatísticas no mundo inteiro, né, de governos, de outras organizações, se reflete também em quem tem que ajudar a proteger as organizações contra esses ataques.
Aqui, reforçando, né, uma estatística da Kaspersky, que já entrando no âmbito de Brasil, coloca o Brasil como um dos top 5, né, países com mais botnets do mundo. Então, isso já traz esse cenário global do que a gente tem visto no mundo inteiro para alguma coisa mais próxima da nossa realidade. E isso é fato, a gente tem constatado bastante aqui no nosso país. Bem, agora, saindo um pouco da estatística e falando de como de como o mercado ele reconhece esses ataques, de como o mercado se protege, não falando ainda da solução da NS Focus, de como a Danresa pode trazer isso para vocês, mas falando, né, de como o mundo enxerga isso, do que é padrão, tá, e de como nós nos protegemos, tá. Normalmente, tá, as organizações entendem os ataques como dois tipos, tá? Os ataques volumétricos e os ataques não volumétricos. Os ataques volumétricos são aqueles ataques facilmente perceptíveis, tá? São ataques que a gente olha o nosso roteador de borda e vê que o elemento está com a CPU lá em cima, que os nossos links estão congestionados, então a gente percebe que existe algo errado de uma forma bem clara. Então, esses ataques volumétricos, que são mais ou menos 35% dos ataques registrados, eles são geralmente ataques de fluidos, né? O DP Fluid, CMP Fluid, e são ataques simples de serem feitos. Existem ferramentas na internet que eles chamam de Network Stress Testers. Você pode alugar, você paga, por exemplo, $100 e você tem um ataque de 40 gigabits direcionado a um endereço ou um range de endereços. Então, é algo simples de ser feito. E se alguém quer, de fato, derrubar um concorrente ou prejudicar alguém, isso é facilmente feito através de um ataque volumétrico. Ele não exige tanta inteligência de quem está atacando. E existem os ataques não volumétricos, tá? Que são ataques de infraestrutura ou de aplicação. Ataques de aplicação são aqueles ataques direcionados ao servidor da nossa organização, né? Do nosso negócio, ou no caso de um SP de quem está ali embaixo. Tá? Um ISP que fornece, por exemplo, acesso corporativo. Alguém pode estar sofrendo esse ataque. Tá? Esses ataques são muito mais difíceis de serem percebidos. Por quê? Porque são ataques mais sutis, que a gente chama de sniper. Né? São ataques direcionados, por exemplo, a aplicação específica com um ataque de LORES, né? Pode ser um slow LORES, um pylores, ou coisa assim. Esses ataques, eles, por exemplo, alguém pode monitorar o time to leave de uma conexão TCP, reduz 1 segundo na conexão a partir de alguns computadores e manda centenas de milhares de conexões para um servidor que tem que gerenciar aquelas conexões, né, sendo TCP. Então, o que acontece é que o servidor fica com a CPU lá em cima. Muitas vezes, né, o pessoal não entende o porquê daquilo, o seu roteador não está estressado, os elementos não estão estressados, mas o seu serviço se torna indisponível. E são ataques feitos dessa forma, zero days, né, que alguém descobre uma vulnerabilidade na aplicação e usa essa vulnerabilidade para fazer um ataque de ligação de serviço. Então, isso é muito comum. Nesse caso, somente soluções especializadas podem ser capazes de perceber esse ataque, tá? E também temos ataques de infraestrutura. E aqui existe um erro comum de quem, às vezes, tem que trabalhar com a segurança de rede. Muita gente entende ou ainda pensa que um firewall, por exemplo, pode proteger uma organização de um ataque DDoS. Ele protege até determinado ponto. Mas a arquitetura, o conceito de um firewall, ele não é adequado à proteção de DDoS. E isso é muito simples de ser entendido. Um firewall ele é um elemento que controla as sessões. Ele é stateful, ele tem uma tabela de sessões. Então, o que acontece quando um firewall tem que controlar centenas de milhares de sessões simultâneas, tá? Que são sessões válidas, esse firewall vai colapsar. E é assim que quem quer derrubar um firewall numa organização faz. Nós atendemos diversos casos de gente com firewalls colapsando porque são ataques de negação de serviço. Não são ataques de invasão de perímetro. Não são ataques, né, de tentativa de buscar alguma coisa dentro da organização, que é a finalidade de um firewall, é proteger contra esse tipo de tentativa de invasão. Então, um firewall tem um add-on, né, a gente pode habilitar um add-on de DDoS, ele vai conseguir mitigar pacotes mal formados, uma outra coisa, mas para derrubar um firewall basta fazer um ataque de exaustão de sessões. O mesmo se aplica para balanceadores, para IPS, porque todos são elementos que têm o mesmo conceito
de arquitetura, que é stateful, controlam sessões. Para você fazer uma mitigação de ataques DDoS, o ideal é trabalhar com umas operadoras, quase todas do mundo fazem, os grandes bancos, que basicamente é trabalhar com equipamentos que sejam stateless, que fazem análise comportamental do tráfego através de algoritmos especializados para isso, que não são vulneráveis à extração de sessões, tá? Como, dado esse cenário de aumento dos ataques, né, de aumento da atividade da própria NS Focus e de outros players que são concorrentes meus, mitigando esses ataques o tempo todo, de entendimento desses ataques como o mercado os vê, quais são as alternativas que existem para mitigação? E aqui ainda não, a gente não fala ainda de solução específica, tá? A gente está falando de como esses ataques são mitigados, tá? O que vocês podem fazer. Então, a primeira alternativa clássica que muita gente utiliza, e até certo ponto eficiente, é contratar o Clean Pipe de uma operadora. O que é isso? Pô, tem o link de uma Embratel. Ok, um link de uma Embratel, né, ele vai me proteger, só que existem limitações, tá? Vantagens e desvantagens. A vantagem é sempre barato, ele já vem embarcado na minha solução de link, isso é positivo, tá? Só que as desvantagens quais são? Primeiro, aquela proteção no link protege somente aquele link. Se você tem diversos links de diversas operadoras ou diferentes operadoras ou provedores, você vai ter que gerenciar e manipular o teu tráfego via BGP, por exemplo, para fazer com que, durante um ataque, o seu tráfego seja direcionado para a operadora a qual você tem um link protegido, né? E caso você queira uma proteção completa, você vai ter que fazer links protegidos de todas elas. Então, isso traz uma complexidade na hora de você trabalhar teu ambiente. O outro ponto é que um link protegido, um Clean Pipe, ele só protege ataques volumétricos, só. 35% dos ataques. Os outros 65% ele não vai proteger. Não tem como. Porque uma solução do core de uma operadora ele tem duas finalidades. A primeira é proteger o core da própria operadora. O segundo é proteger nós que somos dependentes dos links que eles nos oferecem. E nesse contexto, ele não pode ser granular para proteger, por exemplo, as aplicações de milhares de clientes embaixo deles. Então, eles têm que proteger contra ataques volumétricos, que são mais fáceis de serem detectados, certo? E não vão congestionar o link. Então, é o máximo que ele faz. A outra desvantagem é que eles geralmente são reativos. Você, quando sofre um ataque, você percebe isso no seu roteador ou em qualquer outro elemento do seu ambiente, e aí você liga para o operador, ou o operador te liga depois de um tempo, geralmente uns 15, 30 minutos a partir do SOC. E aí, a partir de um contato, mitiga-se esse ataque ou não. E aí você já teve, né, disruptividade, o ambiente pode ter caído, um monte de coisa. Então, é uma proteção boa do ponto de vista econômico, financeiro, de custo-benefício, né? Mas tem limitações do ponto de vista de proteção, de efetividade. Tá? A outra alternativa é um equipamento dentro do ambiente de vocês. Tá? Seria um equipamento de mitigação anti-DDoS, especializado para isso. E aqui você tem vantagens e desvantagens, tá? Esse equipamento é igual ao equipamento da operadora. Por exemplo, seria um equipamento que eu tenho dentro da Telefônica, que eu tenho dentro da Claro, que eu tenho dentro da Mob, dos Correios e por aí vai. Então, o que acontece? Esse equipamento, ele vai ser configurado e customizado muito de acordo com o teu ambiente, ou seja, é uma proteção para você e você tem muita flexibilidade, né, para poder montar essa proteção perfeita para o teu ambiente. Então, é uma vantagem. Isso quer dizer que ataques até camada 7 são mitigados. Fato. E é bem legal. A outra vantagem é que a proteção é instantânea e é proativa, ou seja, ele detecta o ataque e automaticamente ele inicia a mitigação. Tá? Então, isso é muito efetivo, tá, do ponto de vista de ataques até camada 7. Muito bom. É a melhor solução para esse cenário. As desvantagens quando você só tem um equipamento, tá? É que se um ataque ele se torna volumétrico e causa congestão dos seus links, esse equipamento é embaixo do seu link, na frente do firewall. Então, naturalmente, não há muito o que fazer. Não há muito a ser feito. Você pode até ter acordos, né, de flow spec, o nosso equipamento pode sinalizar. Flow spec é uma tecnologia que sinaliza para os roteadores da operadora, né, que olha, essa porta, esse endereço, por favor, bloqueie o tráfego para mim. Ele faz isso de forma automática, no nosso equipamento. Então, você ainda pode fazer isso. Mas mesmo isso é limitado, tá? Porque depende de acordos com as operadoras, porque depende de políticas muito bem configuradas no seu ambiente. Então,
Esse é o limite, a desvantagem do nosso ambiente. Michel, a gente Oi. tem uma pergunta aqui do Thiago. Thiago perguntou aqui se o AF também consegue mitigar esses ataques. Boa pergunta. Obrigado pela pergunta, Thiago. O AF mitiga ataques DDoS em camada 7, mas o AF ele não é feito para mitigar ataques DDoS. Eu vou explicar por quê. O AF, o lugar que ele fica na arquitetura dentro do ambiente da gente, geralmente é em cima do servidor, embaixo do firewall de perímetro, entendeu? Então, quando chega um ataque camada 7 para aquele servidor, ele pode sim mitigar. Mas o AF não pode fazer nada quando vem um ataque volumétrico, entendeu? Ele não pode fazer nada simplesmente porque o ataque, quando vem, ele está embaixo do roteador, na arquitetura, perto dos servidores, no nosso data center. O meu roteador já colapsou, o meu firewall já colapsou, tá? Todo mundo já colapsou. E outra, o AF ele tem também uma característica intrínseca à arquitetura dele, que é exatamente aquela que eu falei antes. O AF, ele não somente é stateful, tá? Não somente conta as sessões, ele tem que fazer isso, porque ele tem que abrir, né? Ele tem que decriptar o tráfego e depois encriptar de novo. Mas ele tem que inspecionar profundamente cada pacote. E quando você manda um ataque de exaustão para esse elemento, para o AF, você derruba o AF. Acabou. Ele vai sofrer o mesmo problema de um firewall tradicional. Então, o AF ele é um complemento, tá, para mitigação de ataques DDoS. Ele pode mitigar ataques DDoS de camada 7, mas ele é vulnerável a ataques de exaustão de sessões e também é vulnerável a ataques de volumetria, até porque ele não está num ponto da arquitetura que ele poderia proteger. Tiago, depois você comenta aí se está completa a resposta e se você precisa de mais qualquer outro comentário, beleza? Obrigado pela pergunta. A outra alternativa, continuando aqui, pessoal, de proteção dos meus ambientes é a cloud. Muita gente faz uso da cloud, e eu entendo porque, na minha opinião, é a solução mais completa, apesar de também ter desvantagens, e vou explicar quais são. A primeira vantagem da cloud, tá, é que a cloud ela tem uma proteção mais granular que o Clean Pipe. Ela pode proteger alguns ataques de camada 7. Então, ela é melhor que o Clean Pipe da operadora, que é um link protegido. Primeiro ponto. Segundo ponto. A cloud, né, dependendo do fornecedor, e aqui entra um pouco na questão de fornecedor, dependendo de quem provê a cloud, ela pode ter uma resposta aos ataques muito mais rápida e proativa. A cloud da NSFocus, por exemplo, que a gente vende com a Reza, a gente tem um sistema de detecção de ataques que fica dentro do ambiente de vocês, que monitora através de captura de flows se um ataque está ocorrendo. E se um ataque está ocorrendo, automaticamente a cloud ela manda, né, via anúncio BGP, o prefixo que já saiu atacado para a nossa cloud ser mitigado de dentro. Não quer dizer, você não precisa ficar ligando para a operadora. Pô, estou sofrendo um ataque, eu estou notando um aumento no tráfego na minha borda, coisa assim. A própria cloud, com a inteligência dela, é capaz de detectar, né, essa circunstância e mandar o ataque para que ele seja mitigado. Tá? A outra vantagem da cloud é que as clouds são muito robustas. Né? Na verdade, a cloud é muito pesada, é feita de metal. Né? No caso da NSFocus, acho que são 10 data centers do mundo, em todos os continentes, inclusive no Brasil, que é outro ponto muito importante. Então, a capacidade de mitigação nossa vai até 7 terabits. E o tráfego, né, passa e é filtrado para ataques até 7 terabits. Só para ilustrar, o maior ataque já registrado até hoje, se eu não me engano, foi de 1.5 terabits, ou de 2.5 terabits, foi mitigado pelo Google. Então, as clouds são robustas. Você não corre o risco, por exemplo, né, de um ataque de 1 terabit bater numa operadora, a operadora tirar você do ar, porque está comprometendo o backbone dela. E isso já aconteceu várias vezes. Tá? Então, a cloud tem vantagens, tá? E tem uma desvantagem. Ela não é tão granular quanto uma solução on-premises. O que isso quer dizer? Que ela protege alguns ataques camada 7, mas ela nunca vai ser customizada, né, ao ponto que seria customizado o equipamento on-premises. Michel, tem mais uma dúvida aqui nesse lance da nuvem, né? Ainda voltando na questão do AF, pergunta do nosso amigo aqui, o Ricardo, ele perguntou se o mesmo problema com o AF acontece quando o AF é na nuvem, né?
acredito aqui que seja ainda correlacionando a questão de não aguentar o ataque volumétrico. Vai segurar ataques de aplicação, né, de negação de serviço de aplicação, DDoS de aplicação, mas não o volumétrico. Quando o AF está na nuvem, né, a gente tem esse mesmo problema? É possível ter esse mesmo problema, depende de como esse WAF é implementado na nuvem, né? Porque um WAF numa nuvem, ele pode ter uma característica de crescimento dinâmico. Onde eu quero chegar? Por exemplo, chega um ataque de exaustão de sessões para um WAF numa nuvem, né? Se a nuvem, aí grande parte delas tem essa capacidade, pode expandir, né, naturalmente a capacidade do WAF na nuvem, ele poderia suportar, assim, até um limite lá, o ataque de exaustão de sessões, por exemplo. Entendeu? Mas isso daí depende da característica da nuvem que está te fornecendo esse serviço. Tá? Se você tem, por exemplo, um WAF num container que é muito bem definido, a capacidade, o pacotes por segundo que ele pode suportar, as sessões por segundo, aí o problema é idêntico ao que você teria se o WAF está residindo no teu ambiente, tá? Então depende do contrato que você tem com a nuvem. Se é um contrato de um WAF expansível, de acordo com a demanda, talvez. E mesmo assim tem limite para isso, né? Alguém pode fazer sim a exaustão desse limite. E se for um contrato que determina que o seu WAF tem essa capacidade e vai até aqui, você vai ter o mesmo problema. O seu serviço vai se tornar disponível. Tá? Muito bem, Ricardo. Se tiver um complemento, fique à vontade de colocar, tá? A gente vai pausando aqui para o Michel responder. E assim também, né, Michel, a gente acaba tendo a mesma situação que a gente tem com o Fire on-premises, né? Se o próprio WAF é o alvo de ataque, né, isso é muito comum, né? O próprio Fire da nuvem for o alvo de ataque, em algum momento ele vai sofrer uma exaustão e ele vai declinar, né? Então, Sim. é importante ter um shield na frente, um escudo na frente, né? O anti-DDoS é um escudo, né? A gente precisa ter alguém que fale assim, cara, isso aqui não é normal, vai embora. Eu vou simplesmente me livrar desse número de sessões anormais, de conexões anormais, e vou jogar isso fora, né? Perfeito, Daniel. E tem que ser um escudo, né? Que não seja vulnerável a essa criptonita. Quero dizer o seguinte, exaustão de É sessões, isso aí. na hora que você recebe o ataque de exaustão de sessões, a sua solução não pode ser vulnerável a isso. E aí Legal. é um problema, né? Se a sua solução... E aí tem até uma pergunta complementar aqui, né? Assim, o Shield AWS não seria o melhor recurso? O Shield AWS, ele tem as características, ele seria um bom recurso, mas a limitação dele é que ele é muito pouco granular. Ontem nós estávamos conversando com um cliente até, o que eles estão sofrendo, né? Quando eles recebem um ataque através do Shield da AWS, eles não podem ter nenhum report de que seja aquele ataque. Eles não sabem se é um falso positivo, por exemplo, porque o que é ofertado pela AWS, simplesmente, você teve um ataque de DDoS, a gente mitigou para você. E se for um falso positivo de uma promoção que eu fiz, por exemplo? Eu não sei. Tá? E se eu preciso reportar internamente? Eu não sei. E outra, se é um ataque um pouco mais sofisticado e não apenas volumétrico, esse shield também não vai funcionar. Pela mesma característica do clean pipe da operadora. Ou seja, né, eles têm que construir um shield, né, na AWS capaz de suportar ataques que sejam comuns a todos os clientes ali embaixo. Quando você precisa de alguma customização para o teu ambiente, esse shield não vai proteger, e não protege. A gente já viu isso acontecendo. Então, ele é Isso, Michel, de fato, nós já presenciamos várias e várias vezes, né? Em empresas que, de repente, o marketing, né, sem aviso prévio, faz uma campanha lá de envio de e-mails e começa a receber um monte de sessão no site, né? Que aquela campanha dá certo, isso é bom, né? Só que o processo que ele tem lá de defesa entende aquilo como um ataque e corta tudo, ou seja, a promoção, né, a campanha cai por água abaixo, né? Acaba não funcionando. Exatamente, Daniel. Quando você não tem essa flexibilidade, né, e essa granularidade, você pode ter esses problemas. Mas eu vou complementar a minha resposta aqui. Acho que foi o Daniel. Quem que perguntou? Foi o Ricardo? Da parte do Shield AWS? Isso. O Bruno. Deixa eu ver aqui. O Bruno. Bruno.
Ô, Bruno, mas tem um ponto que eu vou complementar. Se as suas aplicações estão na AWS, a solução ideal para você, apesar de ser uma solução deficiente, como a gente tem visto, é, de fato, o AWS. Por quê? Porque para você fazer uma proteção, por exemplo, de nuvem, que seria adequada aqui, você precisa ter domínio sobre vamos lá, a propagação do seu BGP e tudo mais. Coisa que, através da AWS, quando as suas aplicações, o front-end está residindo ali, não tem como você ter. Tem que ser com eles mesmo. Tá? Outro ponto aqui, né, é que tudo reside ali. Então, se você colocar até, e a gente tem containers, tá, de contenção de ataques, WAF, tudo no AWS. Você pode ir no Marketplace e verificar lá. Você até pode colocar, mas aquilo ali, né, ele vai proteger você como se fosse uma solução on-prem. Quando chega alguma coisa volumétrica, de fato mesmo, não tem muito o que fazer. Então, no seu caso, você vai ter que contar com o Shield AWS mesmo, tá? Porque a própria AWS divulga, né, os teus prefixos e faz tudo. Então, você não teria como fazer uma divulgação para um prefixo para uma nuvem da NS Focus, por exemplo, ou de outro player, entendeu? Vai ter que ser com a AWS. Complementando a resposta aqui, Daniel. Bacana. Temos mais uma. Legal, você toca aí, né? Claro. Bom dia. Para termos um ambiente seguro por completo, temos que ter o WAF, IPS e mais uma ferramenta específica para DDoS? Sim, sem dúvida. Vamos lá. Vamos lá, se for um ISP, ele não precisa do WAF, primeiro ponto. O ISP, ele, obviamente, ele vende acesso, né? Então, ele não controla a aplicação, então ele não precisa de WAF. Só vai precisar do WAF quem tem a aplicação rodando. Por exemplo, um banco, e-commerce, né? Uma grande organização que tem a aplicação no próprio data center, tá? Ou numa nuvem. Esses sempre vão precisar de um WAF, tá? O firewall é essencial, porque o firewall é a proteção perimetral. A principal missão do firewall não é a contenção de um ataque DDoS, é evitar que alguém invada o perímetro e controlar, muitas vezes, no NGN firewall, né? Inclusive que o teu usuário de trás está fazendo, dependendo da criticidade da sua operação. Você não pode deixar ou permitir que alguém divulgue informação confidencial do teu ambiente, por exemplo. E o firewall, ele tem também esse papel. O IPS complementa, né? Ele previne uma invasão juntamente com o firewall, e se for integrado, ele pode fazer muita coisa. Agora, esses elementos todos, eles são completamente vulneráveis a um ataque DDoS. Então, para ataque de negação de serviço, tá? Você tem que ter uma solução de mitigação de ataques DDoS, como as operadoras, como os bancos, quem tem operação crítica tem. Tá? Uma coisa é fato, o ataque vai vir. Quanto ele vai demorar, a gente não sabe. Né? Muita gente só sente a necessidade da solução quando o ataque vem. E aí a gente tem que, enfim, é o pior cenário, que você tem que fazer tudo na correria, fazer uma proteção pensando naquele momento já de queda, não é uma coisa boa, entendeu? Mas respondendo a pergunta, sim, você tem que ter um elemento para mitigação de ataques DDoS. E as organizações críticas que trabalham conosco e com a Danresa estão fazendo isso e sabem disso, tá? Pessoal, ainda falando de mercado e de segurança como um todo, muito obrigado pela pergunta, viu, pessoal? Tá muito, muito bom mesmo. São questões muito interessantes. Qual é a forma ideal de você proteger a sua organização de ataques DDoS? É você fazer uma solução híbrida, que vai contar com a nuvem e vai contar com a solução on-premises, tá? Muita gente tem isso conosco. E tem outros que só tem a nuvem e tem outros que só tem a solução on-prem. Depende da natureza da operação de cada um. Se eu tivesse que escolher se eu fosse AS, eu escolheria a nuvem, tá? Mas, dependendo da criticidade, por exemplo, quem tem um WAF, é bom ter também o elemento on-prem de mitigação, tá? Pelo que a gente falou. Se alguém vai fazer uma exaustão de sessão, por exemplo, em cima de um WAF, ele vai quebrar também a minha proteção. Então, eu preciso ter um elemento on-prem para poder tratar. Então, para ISPs, para gente que vende trânsito, para gente que trabalha, que tem uma organização que faz isso, o ideal é a nuvem. Para gente que publica aplicações, o ideal é contar com a nuvem e com a solução on-prem. É assim que a gente faz, tá? E para quem quer produtizar também uma proteção de DDoS, por exemplo, o ISP quer vender para quem tem embaixo dele. É ideal também contar com os dois, com a nuvem e com a solução on-prem, tá? Isso aqui é uma visão de mercado. Isso aqui é o que eu faço e o que os meus competidores fazem. O que é? O que é o ideal? O que é o mundo ideal? Nuvem mais uma solução on-prem.
ok? E para a gente entender como essa proteção funciona, vamos entrar aqui no detalhe de cada um, tá? A proteção híbrida. A primeira parte da proteção híbrida é a proteção de nuvem. E por que a nuvem ela é tão interessante, tá? Bem, porque o conceito de um ataque de negação de serviço, né, distribuído, automaticamente ele casa certinho com a nuvem. Por quê? Porque olha o nome, Distributed Denial of Service. Distributed quer dizer que ele é distribuído a partir de diversas origens distintas. E essas origens distintas, elas vêm de diversos países, tá? A gente está vendo o mapa mundi aqui, né? Quando a gente pega e faz a autópsia, né, da anatomia de um ataque DDoS, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que ele tem origem na China, na Rússia, na Hungria, nos Estados Unidos, no México, na China, na Alemanha, no Brasil. Então, todo esse tráfego não solicitado que visa, né, por exemplo, entupir o meu link, o que ele vai fazer? Ele é não solicitado, está chegando aqui. Como é que a gente faz? E ele está vindo desses lugares todos. O jeito mais eficiente de você matar esse ataque, sabe qual é? Matar perto da origem. Sabe por quê? Porque não vai entupir trânsito da minha operadora, não vai incomodar a minha operadora, não vai incomodar meu link. Então, se eu mato, por exemplo, um ataque originário da Rússia no meu centro de mitigação em Pequim, em Beijing, por exemplo, ou em Frankfurt, é o melhor jeito possível, tá? E quando eu falo matar um ataque, não é jogar para um black hole, isso aqui é muito, muito importante. É filtrar, ou seja, se existem usuários reais, válidos, na Alemanha, acessando o teu ambiente, esse usuário vai ser filtrado e ele vai chegar. O que não vai chegar é o ataque DDoS. Tá? Então, um ataque DDoS distribuído, né, o nome já diz, ele tem dezenas de origens. A nuvem, né, quando a gente tem um prefixo do nosso cliente divulgado na nossa nuvem através de BGP, de injeção BGP, esse ataque por peso de rota ele vai cair, né, no centro mais próximo, como se fosse um next hop. Ele vai ser filtrado e encaminhado. E aí entra um ponto importantíssimo, tá? Que quando vocês forem contratar uma nuvem, aliás, é essencial para vocês fazerem, contratarem uma nuvem de qualidade minimamente aceitável. Tem que ter um centro de mitigação no Brasil. Por quê? Porque muitas vezes, né, os serviços que a gente está divulgando para a nuvem, os prefixos, eles são muito sensíveis à latência. Então, você imagina, e também agora pelo LGPD, né, especialmente empresas de governo. Então, você imagina você divulgar, né, o prefixo de vocês no mundo inteiro. Né? Quem está acessando vamos lá, o serviço que vocês estão divulgando para a nuvem, o ambiente de vocês, até ISP, ele vai cair para o centro de mitigação mais próximo, por peso de rota. E no caso, se tem um POP no Brasil, se esse player tem um centro de mitigação no Brasil, esse ataque vai ser atraído para o centro de mitigação no Brasil e vai ser filtrado aqui no Brasil. Né? O ataque que é originado do Brasil, mais o seu tráfego legítimo do Brasil. Tá? Ataques que venham de outras partes do mundo vão continuar lá. Vão continuar sendo mitigados nesses centros que vocês estão vendo aqui no mundo inteiro. Mas o que é origem Brasil, tráfego legítimo, mais ataque vai ser filtrado no Brasil. A consequência disso, basicamente, são duas. Primeiro, que o tráfego não sai do Brasil. Ele não é exposto ao mundo, vamos dizer assim. Isso para o LGPD é muito importante. Outro ponto, a latência do retorno desse tráfego limpo, ela é muito menor. Então, o tráfego do seu cliente, antes de chegar no seu ambiente, ele vai bater no meu centro de mitigação aqui no Brasil, e eu vou devolver esse tráfego para você através de um túnel GRE, ou uma conexão direta na minha nuvem, na Equinix SP2, onde eu estou, ou uma VLAN bilateral que tiver no X. A latência disso é 6 milissegundos, ou coisa assim. Isso não impacta. Agora, você imagina se o teu cliente, a partir do Brasil aqui, né, ele é divulgado na nuvem de uma outra solução. Essa outra solução não tem um centro de mitigação no Brasil. O tráfego desse cliente vai bater lá na Romênia. E aí o round trip dele vai ser de 200, 300 milissegundos, entendeu? Isso vai dar um impacto grande, vai dar problema de gente ligando e falando, enfim. Então, essencial, capacidade da nuvem tem que ser de teras. Tem que ter data centers de mitigação no mundo inteiro, porque senão o ataque pode acabar chegando aqui no Brasil, mesmo que ele venha da Rússia. Terceiro ponto, centro de mitigação no Brasil. Outro ponto importante, as opções de retorno de tráfego limpo tem que ser túnel GRE ou tem que ser uma conexão direta. E conexão direta é até mais
estável, mais segura. Então, esses são critérios que a gente tem que adotar quando a gente fala de nuvem, tá? Então, essa é a primeira parte da solução híbrida. É a nuvem de mitigação anti-DDoS, tá? E ela é totalmente agnóstica. Qualquer aplicação, qualquer coisa pode rodar. SIP, HTTP, DNS, tanto faz, tá? Esse aqui é o portal, né? Quando a gente tem uma nuvem, é importante que a gente possa controlar e saber o que está acontecendo também. Alguém falou aqui do AWS Shield, né? Você só sabe se um ataque DDoS está ocorrendo, né? Uma nuvem DDoS de verdade não é assim. Você vai verificar quais são as origens dos ataques, o que está sendo dropado, o que está passando, se pode ser um falso positivo ou não. Você pode configurar contramedidas, você pode falar, pô, peraí, o SIP no meu ambiente ele nunca chega a 5 vezes o normal. Alguém está atacando, então eu vou configurar um threshold aqui, né, para poder validar através de um challenge, por exemplo, um HTTP, coisa assim. Então você pode configurar isso na nuvem da NSFox. E você pode verificar, você pode emitir reports automatizados, né, PDF diariamente, por exemplo, mandar e-mail, fazer o que você quiser com a configuração do portal. Então, isso aqui traz o controle e uma informação para você, tá? Que uma cloud pública dificilmente vai te prover, tá? E eu falo isso por experiência. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então, vamos seguindo aqui. Esses aqui são alguns... Tem mais uma, assim, aqui do Anderson. Se as arquiteturas de um ambiente em cloud e on-premises, utilizando o AF e mais uma ferramenta de DDoS, são iguais. Ficou claro aí? Repete, por favor, para entender a arquitetura. A arquitetura de um ambiente em cloud e o ambiente on-premises utilizando o AF mais uma ferramenta de DDoS são iguais? Entendi. O que eu entendi aqui do Anderson, acho que é comparando, né? A arquitetura do ambiente de nuvem contra um ambiente on-premises utilizando o AF mais DDoS. Não são iguais. Por que elas não são iguais? Quando você tem o AF on-premises, né, significa que você está tratando tudo no seu ambiente, você tem controle sobre o teu tráfego, sobre como você divulga, no caso, se você for um AS, né, as suas rotas e por aí vai. Então, esse ambiente você sempre vai ter mais controle, você vai poder colocar uma solução on-premises, né, para proteger o teu AF de ataques e das suas sessões, para proteger o teu ambiente, e vai poder também divulgar para a nuvem, caso você seja AS, ou até mesmo com o nosso serviço de DNS, você pode divulgar para a nuvem e fazer um modelo always-on, sempre passando pela nuvem. Tá? Quando você tem um AF numa nuvem pública, né, o que acontece é que quem determina, né, o roteamento para chegar no teu AF lá não é mais você, é a nuvem pública. De novo, quem vai fazer a divulgação dos seus prefixos, né, para que o tráfego sempre através do teu AF vai ser a nuvem pública. Eles vão controlar os roteadores, eles vão fazer isso. Então, você não teria como utilizar uma nuvem para proteção de DDoS, a não ser a nuvem desse próprio player público, um Amazon, por exemplo. Entendeu? Então, são coisas distintas e as soluções têm que ser aplicadas de forma distinta, tá? Será que eu respondi? E obrigado, Anderson, pela pergunta aí. Vamos lá, então, pessoal. Esses aqui são alguns ataques que nós mitigamos nos últimos tempos. Ataque de 650 gigas, ataque de 400 gigas. Então, isso aqui é comum. Você imagina um bicho desse caindo em cima do ambiente de vocês. Não sei, são poucos os players, né, que tem terabits de link. Então, só o link já seria um grande problema aqui, tá? Aqui é o retorno do tráfego limpo para a nuvem. Como eu disse, né, nós temos um elemento chamado NTA. O NTA é o Network Traffic Analyzer. Ele fica coletando flows dos seus roteadores. Ele detecta automaticamente se um ataque está chegando, né? Quando a gente fala de nuvem, ou solução on-prem. E ele pega, detecta, e se chega um ataque, automaticamente ele manda o ataque para a nuvem. Manda e-mail para você, manda alarme, ele se integra com o CA, faz tudo. Então, você vai ter a informação precisa e imediata, gerada de forma automática, e a proteção atuando de forma automática. Você pode estar dormindo de madrugada e esse cara que vai atuar mandar um ataque por uma nuvem, você vai atacar, você vai acordar de manhã e vai verificar que aquilo ocorreu e que, graças a Deus, né, a disruptividade foi mínima para o teu ambiente, tá? Esse tempo de convergência
do BGP é BGP, mas o tempo que eu gasto para perceber esse ataque e avisar o roteador é mais ou menos 30 segundos, tá? Então, isso possibilita que o meu ambiente fique de fato protegido, sem que eu tenha que deslocar alguém para ficar verificando, né, no ambiente 24/7. Então, isso aqui traz uma tranquilidade grande para quem está usando a nuvem da NS Focus. Tá? E aí, complementando a nuvem da NS Focus, né, você tem as soluções on-premises. Aí as soluções on-premises, isso aqui, por exemplo, pode estar em linha. Ele protege o firewall, protege o WAF, protege IPS. Pode ver, ele está logo atrás do roteador de borda, tá vendo? Está logo recebendo os links que a operadora me traz. E pode ser diversas operadoras entrando no mesmo elemento. Os Correios, por exemplo, utilizam isso comigo. Então, o que acontece? O ataque chega, é automaticamente mitigado. Altíssima capacidade, milhões de pacotes por segundo, e ele não controla as sessões. Então, ele evita que o seu firewall colapse, que o WAF colapse, que o IPS colapse, que o roteador colapse. Então, isso daqui matou. Se você não é AS, se você tem aplicações críticas e tem um WAF, isso aqui é o ideal para proteger o seu ambiente. Ele vai evitar que você tenha problemas de ataques que visam derrubar esses elementos por exaustão de sessão. O ponto crítico aqui é que ele está depois do link, vocês estão vendo, né? Então, se alguém entupir o link, você não tem muito o que fazer. Tá? Um ataque volumétrico, ele vai mitigar até o volume do link. Tá? Mas se entupir o link, você vai precisar de uma proteção de nuvem. Tá? E aí você tem que complementar a nuvem com isso aqui. É por isso que a solução híbrida é tão interessante. Tá? A outra possibilidade é o que a Telefônica tem no core deles, o que a Claro tem no core dela, que outras operadoras têm conosco, alguns ISPs. Basicamente, uma solução fora do caminho de tráfego. Vocês verificam que a arquitetura, né, do caminho de tráfego é a mesma, só que os meus elementos estão dispostos fora do caminho de tráfego. Aquele mesmo elemento que monitora o roteador, né, através de flows, buscando ataques, ele vai monitorar o meu roteador aqui. Só que, quando ele detecta um ataque, ao invés de ele enviar o ataque à nuvem, ele vai sinalizar, né, para o portal multitenant, e aí quem é ISP e precisa ter um portalzinho para cada cliente, é um portal multitenant, cada cliente pode ter o seu portal, quem quiser produtizar um negócio desse, ou se quiser ficar protegendo somente a própria infraestrutura, perfeito também. Ele avisa o mitigador ele faz um advertise no roteador, e aqui até um /32 pode ser encaminhado, tá? Ou o range inteiro. Ele limpa e devolve o tráfego limpo para a sua infraestrutura. Vai proteger os firewalls, vai proteger o WAF, vai proteger tudo também. Tem vantagens essa arquitetura aqui. Primeiro que ela detecta tudo que a arquitetura inline detecta também. A segunda vantagem dela aqui é que ela pode escalar independente do link, tá? Então, por exemplo, eu tenho 40 gigas de link, mas eu registro ataques de no máximo 8 gigas, então posso colocar uma plataforma de 12 gigas aqui e mitigar esses ataques de exaustão de sessões, tudo, né? E eu posso crescer independente dos meus links. Tá? Isso aqui complementa a nuvem. De que forma? Desse jeito aqui, ó. Vamos supor, né, que eu tenha uma operadora A que me fornece o Clean Pipe. Aí tem uma operadora B e uma operadora C. Tá? O que vai acontecer? O ataque chega pela operadora A, né, e eu vou mitigar esse ataque através de um Clean Pipe. Só que ele vai estar limitado àquelas características da operadora A, sempre. Então, muita gente tem conosco isso aqui. Até a Telefônica vende o meu serviço assim, tá? Tem um centro de mitigação independente deles, né? E se ligado com a nuvem, acabou o problema. Você não depende mais dos clean pipes de operadoras, tá? Você não precisa mais ter o clean pipe da operadora A, B, C e por aí vai. Então, qual é a consequência disso? Os ataques chegam, né, no meu ambiente até um determinado volume, eu consigo mitigar tudo no meu centro de mitigação. O meu NTA tem inteligência para perceber quando o link está ficando entupido e tem inteligência para perceber quando o meu centro de mitigação ele está sendo também entrando em colapso, né, no sentido de não até o máximo da capacidade dele. Automaticamente ele faz o anúncio para o roteador e manda para a nuvem. Então, nesse modelo aqui, matou. Você tem uma proteção que pode ir de 200 megas de mitigação em camada 7 até, sei lá, 40 gigas, né, com centro de mitigação, até 7 teras com a nuvem. Então, você complementa as duas, você tem a proteção híbrida. Isso aqui é o estado da arte em termos de proteção, tá?
E também é interessante, né? Porque aquilo que a gente não tem nas nuvens públicas, que é informação, né, para quem está fazendo a gestão do nosso ambiente, é completo numa solução de DDoS, tá? A gente pode verificar quais são os países que estão gerando os ataques, fazer drill down, fazer bloqueio por localidade geográfica. Por exemplo, por que que alguém de Vanuatu está acessando o meu ambiente aqui? Por que que alguém está mandando sei lá, 30% do meu tráfego está vindo da Malásia? Não faz sentido, isso é um ataque. Então eu vou lá e bloqueio quando chega, tá? Aí eu sei quais são os vetores dos ataques, né? Tipo de ataque, o que está sendo dropado, o que está passando, o que está sendo encaminhado. E eu posso controlar isso a partir, né, de uma plataforma centralizada e diversos mitigadores, por exemplo, tá? E também integrada à nuvem. Então, eu consigo ter uma visão contextual que vai me trazer toda a segurança que eu preciso no meu ambiente, tá? Outro ponto interessante é que a NS Focus, como eu disse, ela está presente no mundo inteiro, de Ásia Pacífico até Américas, passando por todos os países, mais ou menos agora uns 10 mil clientes. Então, nós temos um conhecimento muito completo de quando uma botnet surge, porque ela passa a atacar diversos clientes nossos no mundo, e eu sei, peraí, essa origem já é conhecida. Então, eu vou alimentar minha lista de reputação. Então, alguns players do mercado, por exemplo, utilizam a minha lista de reputação. E eu utilizo isso nas minhas plataformas. E por isso mesmo a minha solução é ainda mais eficiente, no mínimo 20% de ganho. Então, quando chega um ataque de origem conhecida, basicamente eu dropo isso na interface do meu elemento. Então, se vocês têm um elemento capaz de fazer 10 gigas, né, uma plataforma com 10 gigas de capacidade de mitigação, esse elemento pode fazer até 20 no mínimo, quando tem essa lista, né, alimentada dinamicamente nele. Porque quando chega uma origem conhecida, eu dropo na interface. Eu não consumo recurso de hardware nem de software. Então, isso ajuda muito. Tá? E muita gente utiliza. E aqui para a gente verificar, né, as origens dos ataques, como variam. Tá vendo? Isso aqui é 2020. E aí, grande parte, como a gente viu, vem do mercado de Ásia Pacífico, né? E a gente tem uma presença massiva no mercado de Ásia Pacífico, então a gente consegue monitorar as botnets que surgem lá. Mirai, por exemplo, surge lá. Outro ponto interessante, a missão crítica da NS Focus é a contenção de ataques DDoS. A gente faz isso. Então, os algoritmos são desenvolvidos já há 20 anos, então vai ser muito efetivo. Eu faço, por exemplo, a mitigação de ataques encriptados, sem a necessidade de mover os certificados das aplicações para o meu elemento. Isso é dever do WAF, que é abrir. Eu não abro o tráfego, até por compliance eu não posso abrir um tráfego antes do firewall. Mas quando chega um HTTPS em ataque, eu mitigo ele. E eu sou o único que faz isso, através de desafios. Então, para mim, tanto faz se o tráfego venha através de ataques encriptados, que já são mais de 50%, ou abertos HTTP. Eu vou mitigar esse ataque em camada 7 de DDoS e acabou. Qualquer outra solução de mercado vai exigir uma placa de decodificação ou coisa assim. Eu não preciso disso. A gente faz isso em challenges, né? No TCP e no HTTP. Então, isso aqui é muito, muito interessante. Tá? Ele garante, de fato, que o ambiente de vocês está protegido quando tem uma solução on-prem ou mesmo na nuvem. Tá? Aqui, falando de soluções, eu não vou entrar nos tamanhos, mas a gente escala e é muito granular. Então, quem precisa de uma solução de 200 megas de mitigação, eu tenho. Quem precisa de 400 gigas, por exemplo, esse slide está defasado, inclusive, 440 gigas agora, eu tenho no mesmo elemento. Eu posso fazer cluster de terabits. A principal mensagem aqui, pessoal, é o seguinte. Tudo que eu faço em hardware, pode ser appliance, pode ser chassis, eu faço também em versão virtual. Então, nós somos capazes de nos adaptarmos em qualquer ambiente. Tá? Fechando aqui, pessoal, a NS Focus é uma empresa, tá? De mais de 20 anos, nós temos ações listadas em bolsa, são mais ou menos uns 10 mil clientes, quase 4 mil funcionários agora. De 6 em 6 meses, nós abrimos todos os nossos códigos fontes, né, para a Veracode, tá? Que é a maior empresa de auditoria de código-fonte do mercado, e são poucos que fazem isso. Isso garante a integridade da solução. Tá? Nós garantimos que não existe backdoor, não existe nada. Então, é bem legal a solução. Protegemos clientes estratégicos, alguns que eu já citei aqui. Nós temos headquarters nessas cidades que vocês verificam. Eu respondo a um vice-presidente aqui no Brasil. Nós temos equipes de pós, pré-vendas aqui, juntamente com a Danresa, que tem um corpo técnico fantástico, e eu acompanho sempre, né, o que a gente faz juntos, e nós temos projetos fantásticos juntos aqui.
Então, qual é a mensagem aqui? Nós somos capazes de ajudar vocês com propriedade, com consistência, tá? E nós somos parceiros mesmo, tá? Um momento bom, um momento ruim. E é uma filosofia que nós adotamos, né? Tanto a Danresa quanto nós aqui da NS Focus. E acho que é por isso que a parceria dá tanto certo também. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Michel. Vamos lá, pessoal. Por enquanto, tranquilo. O pessoal fez boas perguntas aí durante o evento, bem propícias, bem pertinentes, né? Tem uma Pessoal, aqui do tranquilo? Quando identificado o ataque e os links estão cheios, o que é ferramenta de DDoS, o que a ferramenta de DDoS faz para derrubar o tráfego e liberar os links novamente? Excelente pergunta, muito boa pergunta. Aqui, Anderson, que é o papel da nuvem, é porque se o link encheu e você só tem uma solução on-prem, ou seja, ela está depois que o link está cheio, se você só tem essa solução, não tem o que fazer. Não há o que fazer. Tá? O que a solução faz? Tá? Ela, se integrada com a cloud, por isso que existe aquele conceito da solução híbrida é melhor que tem. Se ela está integrada à cloud, tá? Aquele detector de ataque, ele já percebeu, entendeu? Que esse link está sendo entupido, está chegando perto de 90%, por exemplo, depende do threshold que a gente falar. Então, ele, antes desse link ficar entupido, quando está 90% do link, o que ele faz? Ele sinaliza para o roteador. E o roteador, ele vai, né, divulgar via BGP a rede desse ambiente que está sendo atacado para a minha nuvem. Isso significa que aquele ataque que está entupindo o meu link já em 90%, ele vai passar a atravessar a minha infraestrutura. E quando ele atravessa a minha infraestrutura, antes de entupir o link, ele vai ser mitigado. E aí o seu link não corre o risco de entupir, entendeu? Aquele ataque de 600 gigas que a gente mostrou no slide é exatamente esse caso. O nosso cliente tinha solução on-premises, solução de nuvem, solução híbrida. Tá? Quando o ataque atingiu mais ou menos uns 35 gigas, ele tinha 40 gigas de links. Automaticamente foi sinalizado, o ataque foi para a nuvem. E aí o ataque foi crescendo, bateu 650 gigas. Matou. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece é que antes do ataque entupir o link, é sinalizado para a minha nuvem, tá? E eu consigo mitigar. Exato. Boa pergunta, Anderson. Se você não tiver uma solução de nuvem, ou alguém te ajudando com um clean pipe de uma operadora que é mais complexo, o seu ambiente fica indisponível. O seu ambiente fica indisponível. Fato. E a gente vê isso acontecendo frequentemente. Tá? Pessoal, perguntas? A parte de pergunta é muito boa. É muito legal, porque a gente pode esclarecer, né, e aprofundar sempre um assunto aqui que vai de encontro à necessidade específica de cada um. Muito obrigado pelas perguntas, Anderson. Isso aí. Vamos fazer o sorteio, então, enquanto o pessoal vai se aquecendo com as perguntas? Vamos lá, boa. Já está no limite do tempo. Ingrid, vamos lá, pessoal, agora chegou o momento do vinho, mas vocês podem continuar postando perguntas aí. Ótimo, o Anderson mandou uma boa aqui. Anderson, sim, o Shield da AWS consegue bloquear. Se você está ali, ele consegue bloquear, só que ele não vai te dar informação. E caso você tenha alguma particularidade no seu ambiente, é capaz que você fique fora do ar. Mas ele consegue bloquear. Se você está na AWS, você tem que ter o Shield da AWS. Fato, tem que ter. Mas Anderson, pode continuar perguntando, cara. Você está fazendo boas perguntas, está ajudando bastante aí todo mundo com as suas perguntas, viu? Muito obrigado. É sempre um prazer. Exatamente. A Ingrid vai fazer o sorteio, mas vocês podem continuar perguntando. A gente está aqui para responder e tirar as dúvidas de vocês. É legal quando o pessoal é bem participativo, né? Isso significa que o tema está bastante aderente às necessidades de vocês. E podem continuar. A Ingrid só vai fazer o sorteio. A gente pode ficar aqui até meio-dia, 1 hora, né, Michel? Comigo tranquilo. É sempre um prazer de falar, né? Sobre isso, falar sobre vinho, né, Daniel? É verdade, ainda mais sobre vinho.
Vamos lá, Ingrid? Vamos lá. Compartilha minha tela aqui, Daniel. Pode compartilhar. Consegue? Claro. E, pessoal, enquanto a Ingrid faz o sorteio, tá? O nosso pessoal, né, da área comercial, nossos account managers estão aqui, né? Depois eles podem fazer um one-to-one com vocês. Quem desejar depois ter mais informações, fazer um DIP, fazer uma POC no ambiente de vocês, ver como que o produto, a solução se comporta aí no ambiente, a gente está à disposição, tá? Para entender a necessidade particular de cada ambiente de vocês. Então, fiquem à vontade, tá? Depois para nos procurar. Nós vamos mandar um e-mail para cada um de vocês com uma pesquisa de satisfação e aí vocês podem responder e se vocês querem ou não, tem aí um contato aí mais deep, nós vamos estar disponível, tá bom? Perfeito, Daniel. E eu estou à disposição para conversar especificamente sobre o ambiente de cada um, do que a gente puder ajudar, né? Que estiver dentro do nosso conhecimento e vai ser um prazer. E agradeço aqui o comentário da Aline, mandou aí. Muito legal, Aline. Fico feliz que tenha sido proveitoso. Essa que é a ideia mesmo, tá? Trazer informação e de fato, que todo mundo possa tirar algum proveito do tempo que a gente despende juntos aqui. Verdade. Muito obrigado, Aline. É isso aí, pessoal. Falei que ia ser bom aqui hoje, né? É muito bom. Superou nossas expectativas aqui. Muito bom, Michel. Obrigada aí por todo esse conhecimento, né, que você trouxe aqui. Ninguém quer fazer parte da estatística, né? Ninguém. Não tenho dúvida. Bom, gente, vou fazer o sorteio. Estou com os nomes aqui, né, como prometido, quem ficou aqui até o final. Então, vocês estão vendo a minha tela? Pode mandar bala, Ingrid. Beleza, então, bora lá. Nilson Aquino. Opa! Nilson. Nilson tá aí, Daniel, me ajuda a confirmar. Levanta a mão. Agora o Nilson tem que se manifestar. Olha lá. Muito bem. Parabéns, Nilson. Eu vou entrar em contato com você, tá? Assim que finalizar o evento, pegar os seus dados aí para a gente enviar o kit para você. Parabéns, viu? Muito obrigado aí por nos acompanhar até o final do evento. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Essa presença aí em massa, e se vocês estarem aqui conosco, é que nos motiva a fazer mais e mais conteúdos. Legal saber que foi bastante aderente. Teremos próximos eventos aí com a NS Focus, né? A NS Focus tem outros produtos, outras soluções que complementam a malha de segurança e que protegem, né, o ambiente de vocês. Então, fiquem atentos. A gente vai divulgar aí novos webinars. E quem quiser fazer um DIP aí com nossos account managers, estamos à disposição para fazer uma POC, para fazer uma apresentação mais DIP, entender como o ambiente de você está estruturado, como que a solução NS Focus pode ser colocada no seu ambiente para te proteger contra ataques de DDoS, tá bom? A gente vai mandar um e-mail aí com uma pesquisa de satisfação e nesse e-mail a gente faz uma pergunta aí, se você quer ser contatado, responda que sim e a gente vai fazer aí uma POC com vocês, tá bom? Muito obrigado, Daniel. A gente tem até o WAF, viu? Depois pode fazer um de WAF. O WAF é muito legal. Vamos que vamos. Isso aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Gente. Obrigada, tchau, Michel. Tchau.